apesar de termos um amigo comum que durante muitos anos é meu amigo, meu irmão, que é o Tiãozinho Cassete. Eu tenho falado muito bem do senhor. E é um prazer estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o valor da vida humana, né? Segundo Aristóteles, o valor da vida está na busca pela virtude, pela realização pessoal, o que leva à felicidade e à plenitude. Estar vivo, então, é o verdadeiro sentido da vida, certo? Mas antes de entrarmos neste tema, eu queria lhe fazer a pergunta que eu faço a todo convidado pela primeira vez. Quem é Pastor Roberto? Bom, antes de tudo, bom dia a todos. Muito obrigado, doutora Cristina, pelo convite. O William, que comigo a longa data, já há um bom tempo aqui. Acho que um mês atrás a gente esteve aqui, né? Você me pegou assim, imprevisto, uma ocasião. Então, para responder sua pergunta, a resposta mais simples. Eu sou o Roberto, vamos fazer primeiro a minha apresentação. Eu sou o Roberto, sou pastor da Primeira Igreja Batista em Bicas, na Rua do Monte. Estou em Bicas há quase 7 anos, já pastoreando a igreja, liderando a igreja, estou com minha esposa e meus filhos. E agora, se você perguntar quem sou eu, a resposta mais simples é: eu sou um pecador salvo pela graça de Deus. Eu acho que é a resposta mais simples, mas mais verdadeira que eu posso dar. Não tem outra explicação. Eu sou um pecador salvo pela graça de Deus. Assim que eu cheguei aqui, eu ouvi, né? Eu perguntei: que sotaque é este? Poderia explicar para os ouvintes também que sotaque é este? Eu posso, claro, e devo. Eu sou venezuelano, estou no Brasil desde o ano 2007. Morei 10 anos em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Então, desde setembro de 2017, estou aqui na cidade de Bicas, naturalizado, tenho dupla cidadania, sou venezuelano brasileiro. Mesmo assim, apesar disso, o sotaque permanece, é uma coisa que duvido que vai sair. Pastor, o senhor saiu da Venezuela e foi para Montes Claros, uma cidade grande. Sim. Né? Eu conheço Montes Claros. Aliás, amo o mercado municipal de Montes Claros. Enorme. Adoro aquilo lá. Adora? Nossa, como eu amo. Sou apaixonada no mercado. No mercado tem de tudo que você possa imaginar na vida. Isso é verdade. Muita arte, alimentos maravilhosos que você não vê por aqui na nossa região, né? Sim. Inclusive, ele tem um cheiro constante do pequi. Gosta? Adoro pequi. Sério, eu em todos os anos que eu estive lá, nunca acabei gostando do pequi. Nossa, adoro pequi. É muito forte, né? É cheiro. Demais. E eu ainda cometi um pecado que outro dia eu contei aqui. Que eu comprei um saco de pequi para trazer para Minas. Coloquei no porta-mala do carro. Levou meses. Sem congelar? Não. Veio todo embrulhado, todo bonitinho. Mas não congelado? Não congelado. Não. Isso é terrível. Ficou meses. Todo mundo que entrava no meu carro perguntava: que cheiro ruim é este? Não dá para tirar com facilidade. Não, lavei o carro 500 vezes e não tinha nada, entendeu? Mas, quando o senhor chegou em Montes Claros, o senhor já era pastor? Não. Eu fui para Montes Claros para estudar no seminário. Eu fui enviado pela igreja para estudar no seminário. Aí eu estudei 3 anos e meio, me formei em teologia. E logo, na segunda igreja batista de Montes Claros, foi dado o processo meu de concílio e consagração no ministério pastoral. Então, o seminário não te forma pastor. A igreja que encaminha o processo pastoral no ministério batista, no meu caso, é a igreja quem pede, é a igreja quem reconhece, é a igreja quem consagra ao ministério pastoral. Então, eu vim como seminarista em Montes Claros. Eu estudei no seminário MTC, atualmente ele está em Belo Horizonte. Ele pertence à Missão Amém, fora do Brasil, conhecida como a UECA. É um seminário internacional, bem atuante aqui no Brasil. E ali eu formei, depois fui consagrado pastor na segunda igreja batista de Montes Claros. Retornei à Venezuela por um curto período de tempo, trabalhei lá com a Convenção Batista Venezuelana. Retornei ao Brasil, trabalhei 5 anos como pastor de jovens e diretor acadêmico do Seminário Batista do Norte de Minas, em Montes Claros. Dali então eu vim para Bicas. E estou aqui. E está gostando da cidade? A cidade boa demais. Eu gosto muito de Bicas. Eu gosto muito. Ai, muito que da bom, cidade. que Cidade bom. gostosa para viver. Aliás,
é assim, a experiência é engraçada, porque eu venho, a minha cidade na Venezuela, ela era a quinta maior do país. Foi uma cidade que na época que eu saí, estava beirando 1 milhão de pessoas. Aí eu vou para Montes Claros, que é a metade da minha cidade. Aí eu venho para Vicas, que é tranquilamente um bairro de Montes Claros. Mas assim, é uma questão de adaptação. Mas tem sido uma experiência muito boa, muito gostosa. Assim, a tranquilidade de você andar na rua, conhecer as pessoas, de deixar o filho ir na escola a pé, retornar, coisa que não acontece em qualquer lugar. A sua esposa é brasileira ou Venezuelana. Venezuelana. Sou caçula. Nasceu no Brasil mesmo, nasceu em Montes Claros. Mas minha esposa e eu somos naturalizados. O meu filho mais velho, ele vai iniciar o processo de naturalização daqui em 1, 2 anos, mais ou menos, por causa da lei. Mas, fora disso, os meus filhos falam sem sotaque. Bom, eu acho que falam sem sotaque. Falam com menos sotaque do que eu, se for o caso, mas eles falam bem, muito bem o português. Então vamos entrar no assunto que interessa, né, da qual foi feito o convite, e eu agradeço por ter escolhido o tema, porque eu falo, eu sou uma amante da vida, amo a vida, amo tudo que Deus me deu até a data de hoje. Sou uma pecadora, muito mais pecadora do que o senhor, eu tenho certeza. Não. Entendeu? Fiz muita coisa que não devia. Mas aí concordamos em discordar. Mas eu sou grata a Deus por tudo que Ele me deu até a data de hoje. E acho que a vida realmente é um dom de Deus. Quando o ser humano entender que a vida é um dom de Deus, que Ele nos dá e nos tira a hora que Ele quiser, talvez o ser humano seria menos egoísta, né? Então, deixa eu explicar um pouquinho essa questão da vida, um dom de Deus, que eu quero ir para o início de todas essas coisas, eu quero falar sobre Deus mesmo. Porque a vida, nós temos vida, mas Deus não tem vida, Ele é a vida. Então, vamos explicar isso. Em primeiro lugar, porque Deus é autoexistente. Nós temos que partir desse princípio. Deus existe por si mesmo e Ele não depende de nada nem de ninguém para subsistir. Caso contrário, nós somos dependentes. Deus é independente. Isso é um bom aspecto, porque Ele é a fonte de todas as coisas, mas ao mesmo tempo Ele é independente de tudo isso. Jesus falou que o Pai tem vida em si mesmo e Ele também tem vida em si mesmo. Ou seja, é um atributo completo, um atributo da Trindade própria. E aí é quando nós entendemos, se Deus é a vida, a nossa vida é uma expressão justamente desse caráter de Deus, dessa bondade de Deus, do transbordar da sua vida para nós. O Salmo 36 fala, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz, está no verso 9. E nós dependemos de Deus ao ponto, e eu gosto muito do Salmo 104. O Salmo 104 é um salmo que ele vai mostrar justamente essa grandeza de Deus na sua criação. E o Salmo 104, nos versos 27 ao 30, vão falar assim, todos esperam de ti que lhe des de comer ao seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, o salmista vai mostrar justamente a dependência que toda a criação tem de Deus, justamente pelo aspecto da vida. E Deus, sendo perfeito, Ele criou o homem e criou o mundo inteiro, na verdade, não para experimentar a morte, mas para terem uma vida plena, completa, permanente. Deus criou o homem para ele ser imortal. Nós vemos isso justamente em Gênesis capítulo 2, quando Deus adverte o homem. Se o homem poderia comer de qualquer fruto da árvore, de qualquer árvore do jardim do Éden, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que comer dessa árvore, certamente o homem morreria. Isso está em Gênesis 2, 16 ou 17. E é interessante que Salomão escreve em Eclesiastes que Deus colocou eternidade no coração do ser humano. E por isso nós temos esse grande desejo de viver. E por isso, mesmo que a pessoa sabendo para onde vai no fim da sua vida, vai se encontrar com Deus na eternidade, tem essa felicidade de saber que ele vai estar na presença do Senhor para sempre, mesmo assim, se perguntar para alguém, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer.
Até a pessoa que está numa doença, que sabe que vai morrer, ele vai tentar esticar a sua vida até o limite. Discordo, suicida, ele quer morrer. Bom, tem quem fala que não, né? Que ele está querendo, na verdade, fugir dos problemas. Não sou psicólogo, aí você está entrando numa área que... Me deixa na área de teologia, por favor. Tá bom. Eu gosto muito, eu sou bem tranquilo nessa área, porque eu creio na multiforme graça de Deus. Então, tem áreas que eu desconheço e eu preciso de outras pessoas para aprender. Isso que eu gosto. Por isso que eu não estudo psicologia, eu não estudo psicologia. Aí eu procuro um psicólogo, agora me explica aqui tal assunto aqui, você pode me ajudar nesse aspecto? Eu acho bem bacana isso. Mas, como é que a morte veio? Isso é interessante saber como é que a morte veio. A morte veio por causa do pecado. Deus falou para o homem, no dia que comer da árvore, certamente morrerás. O que Satanás fala para a mulher é que se ela comer a árvore, ela não ia morrer, que seria como Deus, sabendo o bem e o mal. A mulher come, o homem come. E Deus fala para Adão, olha, você tornará a terra, porque você dela foi formado, porque você é pó, e ao pó tornarás. Então Deus está falando para Adão, Adão, você vai morrer. A morte é consequência do pecado. E aí nós temos que estar claro numa coisa. A maldade do coração humano, as doenças, as dificuldades da vida, as injustiças, as mazelas, as guerras, tudo isso é consequência da maldade do coração humano. A gente tem que entender isso claramente, porque aqui ninguém é inocente. Em termos bíblicos, em termos claros, não existem inocentes na história da humanidade, porque todos pecamos. Jesus falou que o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Isso foi Jesus em Marcos 7, 20 e 23. Então, ninguém pode falar que é inocente. Paulo escreve que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, remitidos, afastados da glória de Deus. Então, Salomão pode resumir tudo isso numa frase só. Deus fez um homem reto, mas ele se meteu em muitas angústias. E aí, quando nós pensamos, quem tem o direito da nossa vida? Porque tem pessoas que falam, a vida é minha, eu posso tomar o controle da minha vida, eu posso decidir pela minha vida. E tem situações que a pessoa fala assim, olha, você decide por alguém, mas cadê eu? Qual é a decisão? E nós temos que entender que esse direito da vida não nos foi concedido, porque a vida é um dom de Deus, que diz, é algo que Deus nos concede, mas na verdade pertence a Ele. A Bíblia fala que assim como o pecado entrou no mundo por um homem, assim o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Então todos nós somos pecadores, todos nós estamos propensos à morte. Pastor, o senhor falou em algo que eu estou aqui lembrando, que ontem eu sou católica, mas eu adoro ir escutar a palavra do pastor Márcio. Para mim ele é perfeito, entendeu? Porque ele me ensina história, geografia e religião ao mesmo tempo. Ele vai lá no antigo, vem no novo, volta e vai me fazendo uma viagem geográfica junto. E ele ontem estava falando, eu não conheço nada da Bíblia, tá? Por isso que eu estou indo lá, porque eu gosto, estou aprendendo. Sim. Mas ainda não mergulhei na Bíblia como deveria. Ele falou que quando Jesus foi cercado pelos escribas, e falou exatamente o que o senhor falou aí nessa frase que ficou marcado no meu coração, na minha cabeça ontem. Eu até chorei, entendeu? Porque eu vi que realmente Jesus era perfeito. Ele foi cercado por esses homens, né? E falaram com ele por que os discípulos estavam comendo com as mãos sujas. Aí ali eu aprendi um pouquinho que o judeu até hoje ele tem um ritual de lavar a mão. Que não é uma questão de higiene, é uma questão de ritual. Ritual, né, deles. E o que Jesus respondeu para eles, eu achei perfeito. Mas é bom dizer que lavar as mãos é importante. Concordo. Deve ter se criado esse ritual, de alguma forma, não nasceu do nada. Deve ter sido criado através, para evitar alguma coisa a mais, né? Que a gente
Eu conheço pouco da vida do judeu. A gente só conhece aquilo que a história contou pra gente no banco da escola, que houve uma matança, mais nada, mas ninguém nunca, nas escolas, nos bancos escolares, nunca aprofundaram o que é o judeu, de onde que ele surgiu, como ele surgiu, quais são as suas tribos. Pergunta a qualquer católico, ele não vai saber te responder, porque eu também não sei. Entendeu? Embora eu vi isso de História Universal. A minha professora de História Universal me perguntava, é assim que a Bíblia fala, Roberto? E eu passo que quem tem conhecimento da Bíblia tem um conhecimento de o que são os judeus, quais são as suas tribos e aquela diferença toda racial que existe naquela região. Mas eu achei interessante, porque foi quando Jesus falou, não é o que entra na boca do homem, mas aquilo que sai da boca do homem. Porque aquilo que sai da boca do homem não está vindo do coração. Exatamente. Então eu realmente concordo com o senhor que tem muito ser humano que aprender e evoluir ainda. Mas ainda, veja só, aqui nós entramos num aspecto claro. A vida é dom de Deus. Deus nos deu a vida. Se Deus nos deu a vida, nós temos que entender que todo aquele que corta a vida do outro ser humano, ele está assumindo o lugar de Deus. E Deus não compartilha sua glória, seu caráter com ninguém. Então Deus aborrece. A gente até pode falar, a gente pode até usar o termo, Deus odeia o assassino. Nós vemos isso inclusive em Gênesis capítulo 9, depois do dilúvio, Deus fala para Noé, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então para Deus é tão sagrada a vida do ser humano, que foi ali que Deus estabeleceu a pena de morte para o assassino. E nós temos que entender a pena de morte no Antigo Testamento justamente por causa da sacralidade da vida humana. Mas o texto de Gênesis, esse verso que eu li, eu vou ler a última parte porque ali está a chave. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. O homem tem a imagem de Deus. O homem, mesmo o pecado, ele não destruiu a imagem de Deus no homem, ele manchou a imagem de Deus no homem. Então toda vez que um homem criado à imagem de Deus assume o lugar de Deus e mata um ser humano, ele está dizendo, eu sou melhor do que Deus. Na verdade, eu estabeleço quem vive e que morre. Então Deus fala, se você pensa assim, você merece a justa punição do seu ato. Se você matou, você merece morrer. Aí você fala assim, há lugar para o arrependimento? Tem lugar para o arrependimento. Mas a consequência do pecado, a pessoa tem que viver. Mesmo a pessoa sendo perdoada, não quer dizer necessariamente que ela será poupada das consequências dos seus atos. E Deus é justo. Na justiça de Deus, isso tem que ser cumprido. Por quê? E Ezequiel fala, Deus fala no livro de Ezequiel, que todas as almas são dele. A vida da pessoa nas mãos de Deus está. E isso é tão sagrado para Deus. A vida para Deus é um presente sagrado. Nós temos um presente sagrado de Deus. A vida não é minha. A vida não foram meus pais que me deram. Porque eu poderia ter morrido antes de nascer. Como aconteceu, posso falar tranquilamente, mamãe e papai tiveram 3. Mamãe ficou grávida 3 vezes. A primeira, era menina, era tudo um sonho do meu pai. Era uma menina, ela faleceu antes de nascer. Aí meu pai e minha mãe tiveram 2 filhos. Então o sonho do meu pai era ter netas. Meu pai tem netos. Coitado do meu pai. O pai está esperando os bisnetos agora, a ver se ele tem uma bisneta. Mas enfim. Mas é assim, a vida da pessoa está nas mãos do Senhor. Mas não, quando a pessoa vive, quando Deus dá o dom da vida e a pessoa tem essa experiência de viver, é algo maravilhoso. E nós deveríamos, toda a nossa vida, toda a nossa existência, não somente ser gratos a Deus. Isso já é uma questão maravilhosa que nós deveríamos ter. A gratidão a Deus pelo dom da vida. Mas também, ao mesmo tempo, nós deveríamos buscar qual o propósito da nossa vida. E o propósito da nossa vida está justamente na vida do nosso Criador. Mas deixa eu dar só um parêntese com relação à pena de morte. Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, para que isso acontecesse, isso acontecia através de um juízo justo, onde testemunhas tinham que falar sobre o fato acontecido. E o caso das testemunhas era tão rigoroso que se o testemunho dela, das testemunhas, fosse errado,
elas sofreriam a punição que eles estavam procurando para o outro. Então, as testemunhas deveriam ser de confiança. Era um juízo bem feito, e no final, a sentença final, a morte, o assassinato da pessoa, o assassinato não, a punição do assassino aconteceria por um membro da família direto da vítima, para evitar justamente uma escalada de sangue. Como às vezes acontece no Oriente Médio, essas coisas que nós vemos, justamente eles aplicam a lei italiana, mas aplicam assim, qualquer um pode matar, então vou e eu mato o outro, e aí lá acabam famílias. A Bíblia nesse aspecto, ela restringiu isso justamente para que fosse uma questão de justiça, e não uma questão de massacre. Mas, voltando ao assunto, nós vemos então que essa sacralidade da vida, como um dom de Deus, por causa de que Deus, quem dá a vida e faz com que todas as coisas subsistam, nós vemos que Deus estabelece a sua palavra, a sua lei, justamente como uma expressão do seu ser. Como nós sabemos o propósito da vida. Se Deus tivesse nos criado e Ele não tivesse se comunicado mais conosco, qualquer coisa seria válida. Mas não, Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia, a palavra do Senhor, a sua palavra, justamente para que nós saibamos como Ele é, como conhecê-lo, como amá-lo, mas ao mesmo tempo como viver, como nós andamos no direcionamento que seja do seu agrado. E justamente vemos isso por quê? Porque nós vamos ver que a Bíblia, de uma maneira histórica e progressiva, ela vai mostrar a história da redenção. Ela começa com a criação, Deus criando todas as coisas, Deus criando tudo e falando que tudo era muito bom. Mas aí vem o pecado, a queda do ser humano. O homem cai, peca, vem a morte, vem a desgraça, vem as mazelas, vem tudo. E Deus então trabalha o aspecto da salvação do ser humano desde o começo da história no Gênesis. A expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden é uma ação de misericórdia de Deus. Porque se o homem tivesse comido da árvore da vida, não haveria possibilidade de salvação. E ali, ao longo da história da redenção, nós vemos, ao longo do Antigo Testamento, como Deus prepara a humanidade para a vinda do Messias, de Jesus. E ali onde se consuma a nossa salvação, em Cristo. Onde na cruz, Deus faz que Cristo carregasse sobre si toda a ira de Deus, todo o juízo de Deus, tudo aquilo que seria o nosso castigo. Por isso que Isaías fala, o castigo que nos traz a paz foi sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. E ali vem o período como é que agora, de uma maneira plena, já em Cristo, já a revelação de Deus se torna plena, como agora nós vamos viver para agradar a Deus, como nós vamos andar nessa vida em Cristo, até a consumação dos tempos, até o tempo do fim. Então, nesse período da Bíblia e da história, nós vemos como Deus condena toda forma de violência. E justamente a pena de morte acontece para crimes hediondos, com relação a esse aspecto. E nós vemos que a lei de Deus é uma expressão do seu caráter justo e santo. Deus é justo, porque e santo, ali vemos o que Deus se agrada e não se agrada. Nós vemos a santidade de Deus e a justiça de Deus punindo o pecador e dando recompensa àquele que faz o bem. Mas também, ao mesmo tempo, nós vemos o amor e a graça de Deus na própria lei. Porque se Deus quisesse punir a humanidade completamente, não teria dado lei. Deixa o homem viver do seu jeito e Deus vem e pune. Mas não, tendo uma lei divina para viver, Deus manifesta a sua graça e seu amor para conosco. Pastor, mas o ser humano, e eu falo de todos os tempos, tá? Não é de agora, nem de ontem, mas toda a história da humanidade que a gente conhece, entendeu? O homem nunca entendeu isso. Não. Porque se ele entendesse isso, ele teria realmente Deus no coração e saberia que se eu sou filho dele, eu sou um pedaço dele, eu sou a cria dele, eu sou inteiro ele. Então eu teria que pensar como ele. E o ser humano não age assim. Não age. E a Bíblia é clara com isso. A Bíblia manifesta isso. E por isso que a Bíblia ela é crua, ela é real. Por isso que tem pessoas que leem a Bíblia e ficam escandalizadas com algumas histórias. Mas a Bíblia vai mostrar o homem do jeito que ele é. Inclusive, as pessoas que nós poderíamos mais admirar na Bíblia, a Bíblia vai mostrar os efeitos dele sem problema nenhum. Nós temos um Pedro que nega Jesus,
nós temos um Davi que adultera e comete assassinato de maneira fria. Nós temos um Salomão que acabou virando um idólatra, adorando outros deuses. Nós temos um Elias que caiu em depressão e saiu correndo depois de ter feito, de Deus ter enviado fogo do céu pela oração dele. Nós temos casos na história da Bíblia de pessoas boas, de pessoas fiéis, mas que também mostram os seus pecados. Porque justamente por isso, porque o homem não é pecador, não existe pessoa perfeita. É claro, nós vemos Jesus, o verbo de Deus, o Deus homem, a máxima expressão de Deus, Deus mesmo que veio ao mundo sem pecado, sem nada, é lógico, é Deus e homem. Então, assim, e a própria igreja, no início da humanidade, logo depois que Jesus, né, morreu, cada discípulo foi para uma região para pregar, né, e implantar a religião. Depois disso veio Constantino, que bagunçou tudo, pelo menos é o que eu entendo. Constantino foi o mal da igreja, não bem. E depois veio as cruzadas. Nada se matou, nada foi mais cruel na história da humanidade do que as cruzadas. Essas cruzadas, a gente tem que olhar isso também com detalhes, né, porque foi um período de guerra. Na guerra, é a guerra, né? Por isso que a Bíblia condena o assassinato. Se há guerra, há conflito, e você mata pela defesa, pelo ataque, se a causa é justa, aí entramos em outros vieses, outros aspectos. Então as cruzadas é aquela questão de que cada um vê a história do lado que quer ver. Ok? Eu não vou medir assim, eu vou falar sobre as cruzadas. Eu acho que é um aspecto que a gente tem que estudar mais. As motivações das cruzadas, as guerras que aconteceram nas cruzadas, a maneira como for. Porque na luta de vencedores e vencidos, cada um vai querer exaltar a sua parte. O vencedor vai querer mostrar-se como aquele imaculado, e nos vencidos vai querer se mostrar como as vítimas que sofreram injustamente. E numa guerra, mesmo vencedor e vencido tem virtudes e tem defeitos. Então, assim, o aspecto da cruzada é um aspecto bem delicado. A gente vai ter que trabalhar as cruzadas assim com pinça, né? De ver, pelo menos, saindo um pouco do assunto, falar da guerra de independência das colônias espanholas da Espanha. Posso falar disso? Sou venezuelano, teve quase 20 anos de guerra contra a Espanha, independência. Dependendo do lado da história, você vai perceber que alguns falam assim, nossa, independência e coisa e tal, que maravilha que foi. Se você olhar pelo lado da Espanha, eles vão falar assim, olha, que mal eles fizeram querer se independizar, porque nós, como um reino, teríamos sido muito mais fortes. Eles vão mostrar os direitos que as colônias tinham, e todas essas coisas e tal. Aí você vê, na história, você pode falar assim, na história, tem muita coisa que eles falam que a gente não aprendeu. Aí vem a dúvida, será que é verdade? Você não sabe, a gente não esteve lá, a gente não tem como saber. E teria de alguém para fazer essa pesquisa, demoraria a vida toda, de pegar todas as cédulas reais, todas as coisas, estudar todas as circunstâncias. E mesmo assim, não seria tão exaustivo. Estamos falando de mais ou menos 200 anos de colonização espanhola na América. Então, veja, às vezes, quando a gente faz uma análise histórica, ele é bem complexo, não bem abrangente. Mas sim, assim, o cristianismo teve seus acertos, teve seus erros, principalmente porque as pessoas se afastaram da Bíblia. Uma história da Bíblia, do Novo Testamento, é interessante, que as pessoas acham, às vezes, aqui vamos sair do assunto, mas vamos entrar, o centro falou de Constantino, então vale a pena falar isso. Tem pessoas que acham que a Bíblia foi um invento de Constantino, um concílio que ele fez, ele foi quem estabeleceu os livros da Bíblia. Isso está longe da realidade. O Antigo Testamento, na época de Jesus, já estava estabelecido, 39 livros do Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento, ele foi, na verdade, uma compilação histórica. As igrejas locais, cada igreja de cidade, ela foi compilando seus próprios livros. Atanásio, um dos pais da igreja, ele fez uma análise. Atanásio, Orígenes, teve vários que Tertuliano fizeram várias análises com relação aos livros, mas foi Atanásio quem fez uma análise mais apurada sobre o assunto. E o que Atanásio descobriu foi que, na maioria das igrejas que ele foi visitar, a maioria estavam usando os 27 livros do Novo Testamento. Às vezes sem comunicação umas com as outras. Mas simplesmente eles foram compilando e foram falando, olha, esses aqui fazem sentido com o Antigo Testamento, esses aqui têm autoridade apostólica, esses aqui foram pessoas que foram testemunhas de Jesus,
ou que estiveram com pessoas que foram testemunhas de Jesus. Eles têm coerência com relação ao Antigo Testamento. Eles escreveram na época que as coisas aconteceram, porque o escrito mais antigo do Novo Testamento, o Apocalipse, foi escrito no ano 95 depois de Cristo pelo próprio apóstolo João. Então, entre o ano 50 e o ano 95, todo o Novo Testamento foi escrito por pessoas que estiveram ali, foram testemunhas, que participaram, ou que ouviram de testemunhas oculares. O caso de Lucas, o caso de Paulo. E Paulo, mesmo assim, escreveu de situações que as igrejas estavam acontecendo. Os escritos de Paulo são cartas direcionadas para outros. E isso, o que eles percebem, quando fazem o concílio, simplesmente o que eles fizeram foi, o consenso mostra que estes 27 livros são os que todos estão usando. Então vamos chancelar. Foi isso. Então, não foi aquela imposição monocrática de um imperador. Na verdade, ele ficou de fora nessa decisão, porque muitos dos textos do Novo Testamento iriam contra o pensamento de Constantino. Então, assim, a ideia dele, na verdade, ele ficou de lado nesse sentido. A igreja mesma assumiu uma característica de algo que ela mesma entendeu que Deus estava direcionando. Não foi a igreja que selecionou os textos. Foi o Deus direcionando a história, dando à igreja justamente um entendimento de esses livros são os que são. Então é muito, muito interessante a história de como o Novo Testamento ele foi compilado. A gente poderia ter, a pessoa assim, lendo história, poderia falar assim, nossa, parece que foi azar. Não foi o próprio Deus fazendo isso. Agora, sim, a maldade, e esse é o ponto que Salomão vai dizer. Em Eclesiastes, Salomão vai dizer assim: se vires em alguma província opressão de pobres ou roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Então, assim, é uma questão do próprio coração humano. O homem tem essa característica de oprimir, de praticar injustiça, porque o homem é um ser pecador. A questão é essa: o homem quis se tornar Deus. As palavras da serpente para Eva: sereis deuses, sabendo o bem e o mal. O homem faz isso. O homem estabelece o certo e o errado sobre o seu próprio critério, sobre os seus próprios limites, na sua própria consciência, fora da palavra do Senhor. E nesse sentido... Mas aí que está realmente o pecado. Exatamente. Porque se ele decidisse, se o homem decidisse o certo e o errado, mas dentro da palavra... Nós não teríamos problemas. Nós não teríamos essa conversa. Nossa conversa seria o mesmo assunto, mas sobre outro viés. Isso. Entendeu? Então, essa é a questão. Mas aí vem a questão. A pessoa pensa que Deus não enxerga. O próprio Salomão, em Provérbio, vai dizer que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E ali, o Salomão vai mostrar, então, a solução. O próprio livro de Provérbios. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberbia, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então, quando nós nos entramos na palavra do Senhor, nós vemos o que a Bíblia diz. Não sobre tal assunto, o que a Bíblia diz. Eu falo assim: eu quero agradar a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero, na verdade, viver a vida de Deus. Eu vou entrar na palavra do Senhor. Eu vou começar a ter essa vida de Deus na minha vida. E mais, Deus atende o clamor do pobre e do oprimido. Quando nós vemos Sodoma e Gomorra, as palavras de Deus para Abraão foi o seguinte: como efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, eu saberei. E foi o castigo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, foi justamente por causa do clamor do pobre e do oprimido, as pessoas que estavam sendo oprimidas por causa das injustiças cometidas. E nós vemos isso ao longo da Bíblia. Inclusive, Tiago no Novo Testamento vai escrever para os ricos que o clamor dos pobres, daqueles que não recebem o salário no tempo certo, tem chegado aos ouvidos do Senhor. E Deus vai agir em juízo e justiça contra os ricos que oprimem os pobres.
Então assim, Deus é um Deus justo. E Deus nunca terá por inocente o culpado. E Deus nunca terá por culpado o inocente. Em Deus, a imparcialidade é absoluta. Porque Ele é o Deus de todo juízo, é o Deus de toda esperança. E quando nós pensamos assim, é quando nós dizemos, se Deus é contra toda injustiça, nós temos que olhar toda injustiça e condená-la, levando em conta que a condenação de toda injustiça tem que ser segundo a palavra de Deus e não segundo aquilo que eu acho que deve ser certo. Porque, vamos entrar no assunto aqui, a pessoa fala assim, ó, esse é meu corpo, é a minha regra. Não, não é seu corpo e não são suas regras. Porque quem te criou é Deus. Foi Deus quem te criou. E as regras da nossa vida foram dadas por Deus. Quando eu quero tomar as rédeas da minha vida, estou dizendo para Deus, olha, eu estou aceitando aquilo que Satanás falou. Eu quero ser Deus, sabendo o bem e o mal. A questão é, diante de Deus, não há outros deuses. E Deus condena, então, a atitude soberba do ser humano. Mas o ser humano é tão soberbo, o homem erra tanto que ele procura fazer riqueza na terra. Ao passo que a Bíblia fala que a sua maior riqueza está em Deus. Sim. E você deveria se preparar e viver. Basta ser simples, pastor. Se o homem seguisse os 10 mandamentos, o mundo não estaria do jeito que está. Mas aí onde nós entramos num aspecto. Ninguém pode viver os 10 mandamentos na sua plenitude. Não? Não, tente. Vamos ver. Quem já cumpriu os 10 mandamentos completamente, cabalmente? Eu não. Difícil. Volta e meia, pecado vem, você entra ali. Qualquer coisa, qualquer mandamento da lei, qualquer coisa que a lei fala, ela vai mostrar justamente, e a Bíblia fala isso, a lei veio justamente para mostrar que nós somos pecadores e que é impossível de cumprir. Por quê? Porque é o caráter de um Deus santo dado a um povo pecador. E você pedir para uma formiga, se torna ser humano. Ali o que veio? Então, qual é a boa notícia? A boa notícia é Cristo, Jesus. Ele veio e ele cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei, nele não houve pecado, não há pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para dar a sua vida por nós. Como foi isso? Ele na cruz, ele toma a nossa culpa e o nosso pecado. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, por nós, Deus se tornou pecado. Toda a ira de Deus, todo o juízo de Deus veio sobre Jesus. Por isso que Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? Porque nessa hora, o pecado da humanidade está sobre Jesus. E nesse momento, ele está sofrendo a nossa condenação. Quando ele morre, e ele fala, está consumado, é justamente por quê? Porque o pecado foi castigado em Jesus. E por isso que Mateus vai mostrar o véu do templo, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, aquele lugar inacessível, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, com sumo cuidado, inclusive amarrado numa corda, porque se ele movia lá, ele era arrastado, ninguém poderia chegar lá, ele rasgado de cima para baixo. Deus rasga o véu, esse véu, a separação entre nós e Deus é destruída por causa da morte de Jesus. Ele toma o pecado nosso, ele morre no seu lugar. Ele ressuscita dentre os mortos para mostrar que realmente isso foi o que aconteceu. Então, o que acontece agora? O que nós devemos fazer? Primeira questão que a Bíblia fala, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Cristo para a vida eterna. O arrependimento do nosso pecado é justamente o reconhecimento de que nós não podemos cumprir a lei de Deus. Nós não podemos. É impossível para nós cumprir a lei de Deus. Eu não posso. Mesmo eu querendo, eu não consigo. Então eu tenho que me arrepender. Senhor, eu não consigo fazer isso. Eu venho com todos os meus pecados ao Senhor. Senhor, eu rendo meu coração ao Senhor. E nessa hora a Bíblia fala que Deus é pronto para perdoar. E ali, nós crendo em Cristo para a vida eterna, então você abraça Jesus pela fé. Você entrega a sua vida a Jesus. Você abraçar Jesus pela fé, receber Jesus pela fé,
é não somente dizer eu creio, porque crer todo mundo crê. Tiago, Tiago fala que até os demônios creem e tremem. Então assim, eu creio em Deus. Eu brinco na igreja, eu falo assim, você está no nível de fé dos demônios. Então assim, quando você crê, beleza. Tiago fala, tudo bem, os demônios creem e tremem. Então não é uma questão de crer, é uma questão de abraçar da vida de Deus é a minha vida. Daqui em diante, como Paulo fala aos Gálatas, o que eu vivo na fé, eu vivo na fé do Filho de Deus. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então a vida de Deus vem a mim. Isso que é maravilhoso. Porque isso quer dizer que eu vou cumprir a lei de Deus? Não. Mas o pecado não é mais quem vai me dominar. Então eu posso vencer o pecado cada dia pela graça do Senhor. A cada dia pela dependência que eu tenho do Senhor. A Bíblia para mim então se transforma num livro real, vivo. Não é que ele não era, ele sempre é. A Bíblia é a palavra de Deus, mesmo fechada na sua casa, mesmo no estante de uma livraria, mesmo sendo impressa no computador, mesmo sendo lida aqui no Kindle, tem porções da Bíblia, no celular tem a Bíblia toda, ali continua sendo a palavra do Senhor. Mas quando eu leio, eu consigo entender essa palavra, eu consigo ler e consigo praticar aquilo pela ação de Deus na minha vida. Eu vou aborrecer o mal, eu vou viver para Deus, e eu quero então estar onde Deus está. Eu quero aprender o que Deus tem para mim. Por isso que é importante a igreja para a pessoa. Porque ali nós somos instruídos, somos guiados, dúvidas são resolvidas. E a pessoa aprende junto com outros cristãos como que é a vida cristã. E a vida cristã é interessante, porque a fé, salvação, é um aspecto individual. Cada um de nós responderá de por si diante de Deus. Cada um de nós. Você, doutora Cristina, o William, eu, o nosso juízo perante Deus é individual. Eu responderei a Deus pela minha vida. Mas a vida cristã é uma vida em comunidade. Nós vemos isso Jesus com 12 apóstolos. Nós vemos, aliás, nós vamos começar com Deus. Deus é Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Já Deus é uma comunidade que Ele é um. Deus é três e é um. É um e é três. Então já Deus é comunidade. Então já de ali vem Adão e Eva. Nós vemos Abraão e Sara, Abraão e Isaac, Isaac e Jacó, Jacó e os 12 filhos. Nós vemos a história da nação de Israel. Nós vemos Jesus com os 12 discípulos. Nós vemos os discípulos indo de dois em dois, Pedro e João. Nós vemos Pedro, João e Tiago. Nós vemos depois Paulo e Barnabé, Paulo e Silas e Timóteo, Paulo, Silas, Timóteo, um monte de pessoas ao redor dele. Nós vemos igrejas sendo estabelecidas, liderança nas igrejas. E Deus é um Deus de comunidade. Deus é um Deus de comunidade, Deus gosta de gente. Não podemos dizer alguma coisa que Deus gosta de gente. Gosta muito. E nós temos que entender isso. E isso traz alegria ao coração. Porque Deus não gosta de crente isolado. Deus gosta de gente, de aglomeração, de junção de pessoas. Junta aqui. No final, a Bíblia fala que de toda tribo, língua, nação, virão pessoas a adorar o Senhor. Deus vai juntar o seu povo para morar junto com Ele. É a presença de Deus com o povo. Nessa hora, e olha que eu fui... Vou deixar esse spoiler para o final. Então a vida cristã é uma vida onde nós andamos juntos, numa caminhada, onde nós crescemos e vamos nos preparando para esse tempo que eu falei, onde toda tribo, língua, nação, todo o povo louvará e adorará a Deus por toda a eternidade. E nessa hora, pecado não haverá mais, injustiça não haverá mais, opressão não haverá mais, assassinato não haverá mais. Pense em qualquer pecado, não existirá mais. Nessa hora, o tabernáculo, a Bíblia fala que o tabernáculo de Deus estará com o povo, quer dizer, a presença de Deus estará no meio do seu povo. Não haverá mais tristeza, pranto, choro, toda aquela lembrança ruim. Vai acabar. Então, todo o sofrimento que nós tivemos nesse mundo, nós nunca vamos nos lembrar disso. Então, a grande esperança que nós temos não é uma mudança da sociedade de tal maneira que a sociedade vai mudar completamente. A sociedade pode mudar, muitas pessoas vão mudar, mas mesmo que toda a cidade, vamos supor, toda a Bicas, se transforme numa cidade que viva no cristianismo pleno, puro e santo, e todos nós sejamos povo de Deus e andemos assim, mesmo assim haverá pecados, haverá maldade, precisará de polícia, de juiz, prisão. Mas no tempo do fim, não. No tempo do fim nós teremos essa felicidade absoluta, onde já
todo se mostrará. Então veja como Deus é tão precioso com relação à vida, que Ele promete vida eterna a todo aquele que está nele. Uma vida eterna que começa hoje. E que no tempo do fim nem a morte poderá vencer. Porque todos aqueles que morrem ressuscitarão em Cristo. E os vivos serão transformados para nunca jamais experimentar essa morte que veio por causa do pecado. Então, e a essência da vida, como Deus preserva, cuida. E ele é tão amoroso com relação à vida, Ele cuida tanto da existência, que Ele faz com que os mortos ressuscitem no final dos tempos. E isso é a questão mais marcante do valor da vida. Deus ama a vida, Deus preserva a vida. E nós devemos evitar por todos os meios que vidas sejam cortadas. Pastor, o senhor conseguiu me ganhar hoje, tá? Não. Estou aqui assim, embebecida, né? Mas infelizmente o nosso tempo é curto e não chegamos aonde eu tinha me preparado. Mas vamos ter que voltar, entendeu? Então, tem que ser. Tá? Eu não pensei que a introdução seria tão longa. Foi longa. Eu agradeço imensamente seu carinho, sua atenção por estar aqui hoje. Foi uma aula, tá? Gostei muito, mas nós vamos voltar outra vez para continuar, porque eu só fiquei no primeiro. Eu sei, eu já vi sua voz, eu um monte de só fiquei um monte com o resto tudo que é para baixo. Mas foi muito bom. Espero que Deus continue lhe abençoando sempre com essa graça. Espero que o senhor fique muitos anos aqui em Bicas, tá? Que Deus mantenha aqui nessa comunidade. Precisamos de pessoas assim, tá? Porque o mundo só não está pior porque existem pessoas, entendeu? Como o senhor, como eu, como o pastor Márcio, como o pastor Júnior, que acredita que o mundo ainda tem salvação. Porque eu tenho conversado muito em todos os lugares, até dentro da própria organização da OAB, as pessoas estão muito descrentes. Estão muito desiludidas. Então, ouvir essa sua palavra não acalenta o coração e a alma, tá? Muito obrigada mesmo. William, mais uma vez, muito obrigada. A todos os ouvintes da Rádio Alternativa, que Deus continue abençoando todos vocês e me proporcionando uma semana de muita paz e realização. Amém. Eu agradeço a vinda aí de vocês. Semana que vem tem mais. Obrigado, pastor. Obrigado aí a doutora Cristina. Logo mais vai ser postado aí, tá, esse vídeo com áudio do jornal que aconteceu. A gente vai publicar aí nesse mundão afora. Obrigado, pastor. Volte sempre. Obrigado, doutora Cristina. Muito bem, vamos de apoio cultural. Já já eu tô de volta. Olha, eu falo, mas ele me ganha, tá? Eu falo. Eu falo.